Shabbat Shalom a todos. O tema dessa mensagem é autoridade e poder. Autoridade e poder. Senhor nosso Pai, que o Senhor possa me capacitar a passar essa mensagem para os meus irmãos, para minhas irmãs, cada um possa receber a porção que cabe a si. Obrigado por esse convite que o Senhor nos faz hoje, nesse dia, para algo maior, algo melhor, para que a gente possa receber do Teu poder. Nos ajude a compreender e entender, Pai, a importância da onde nós saímos, resgatado pelo Senhor, aonde nós fomos levados, e assim, dia após dia, o Senhor tem nos chamado para poder crescer em entendimento, em poder, em graça diante do Senhor, em autoridade. Nos ajude a compreender o que o Senhor tem nos proposto diante de nós. Nos ajude a entender onde nós estamos e aonde o Senhor deseja ainda nos elevar. Nos ajude a receber do Senhor, é o que eu lhe peço. Louvado e engrandecido seja o Senhor, que é bom e tem o melhor para cada um de nós. Beshem Shor Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem: autoridade e poder. Nessa Parashá 49, Kitse, quando você sair, nós temos vários conceitos que são relativos a tempos, a épocas, de certa forma até distintas. Por isso existe a divisão entre preceitos ou ensinamentos e mandamentos, estatutos, uma ordem. Os preceitos são ensinamentos relativos às leis civis e sociais e têm como principal objetivo trazer uma ordem para o meio da sociedade. Esses ensinamentos foram estabelecidos na Torá, portanto, eles ainda continuam existindo no mundo espiritual, principalmente. Mas dependendo do preceito e das mudanças que ocorreram na sociedade, entre o povo de Israel, alguns desses preceitos, desses ensinamentos, podem ter tomado um outro formato. Outros podem até não ser mais aplicável nos nossos dias. Nós não temos hoje pessoas sendo apedrejadas entre o povo de Israel. Entretanto, todas as sociedades precisam de regras para manter a sua ordem. Os mandamentos que foram estabelecidos por Hashem com estatutos perpétuos, ou seja, o período dessas ordenações transcendem os tempos e as épocas. Eles nunca expiram. Cada orientação, cada ensinamento deixado na Torá, mesmo não intitulado como estatuto perpétuo, possui o poder de transcender épocas com influências no mundo espiritual, que muitas vezes não conseguimos compreender na sua plenitude. Um exemplo sobre isso está no texto que lemos hoje em Devarim, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23. Será maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ainda que esta ordem tivesse o objetivo de punição restrita para uma esfera social, o fato de uma pessoa ser pendurada em um madeiro traria sobre ela uma ação espiritual de maldição.
Esse preceito foi usado por Roma. E o seu efeito espiritual não foi alterado pelo tempo. Hoje nós não temos pessoas sendo penduradas no madeiro. Mas se uma pessoa for pendurada hoje no madeiro, essa pessoa se tornará maldita. Entenda o que eu quero dizer. A lei espiritual continua valendo, embora muitos desses preceitos já não tenham sido praticados na nossa sociedade. Por causa desse preceito estabelecido na Torá, foi que eles encontraram uma situação para emadeirar Yeshua, que nos redimiu, tornando-se maldição no nosso lugar. É certo que o tipo de execução que Yeshua sofreu no madeiro, induzido por insistência dos sacerdotes judeus e executado por Pôncio Pilatos, um governador romano, na província da Judéia, na terra de Israel. Na época, foi estabelecida e pautada em uma ordem que vai além deste mundo. Uma ordem espiritual atemporal, válida para todas as gerações. Os mandamentos de Hashem, eles precedem a entrega da Torá para as nossas vidas através de Moshe no Monte Sinai. O homem no Gan Éden havia recebido uma instrução, uma ordem, um mandamento de Hashem. Avraham Avinu, nosso pai Avraham, recebeu outros mandamentos e preceitos de Hashem. Além disso, o Senhor estendeu as promessas feitas para Avraham, para a sua descendência através de Isaac e Yaakov. Bereshit, Gênesis capítulo 26, versículo 5. Tudo isso porque Avraham atentou para o que eu disse e realizou o que lhe ordenei fazer. Ele seguiu minhas mitzvot, meus regulamentos e meus ensinos. Avraham confiou e obedeceu ao Senhor e foi creditado a ele justiça. Entretanto, os mandamentos que Avraham recebeu foram aplicados para um grupo pequeno de pessoas que estavam ali com ele. Pessoas de famílias diferentes que acompanhavam Avraham. Os mandamentos que foram entregues para o povo de Israel através de Moshe era para um grupo imenso de pessoas, eu diria até uma multidão, a maior parte da mesma família, filhos de Yaakov, que experimentaram a escravidão juntos por muitos anos no Egito. Dessa forma, a aplicação prática dos mandamentos e preceitos para esses dois grupos eram diferentes. A circuncisão apresentada a Avraham e ao povo de Israel através de Moshe era a mesma, embora fossem gerações distintas. A Torá entregue a Moshe para o povo de Israel chegou até nós hoje para instruir a nossa vida em uma sociedade imersa no caos. Ainda que a Torá tenha preceitos e ensinamento que não seja aplicado nos nossos dias, como foi mencionado sobre o apedrejamento, estes preceitos continuam válidos com implicações reais no mundo espiritual. Avraham recebeu autoridade por meio do seu chamado e recebeu poder por meio da Ruach Kodesh. Então, Avraham, com a sua esposa, ambos em idade avançada, tiveram a vida renovada
e passaram a caminhar pelo sobrenatural do Senhor. Trouxeram à vida o filho da promessa de Hashem e tantas outras promessas sobrenaturais que Abraão até não chegou a ver com os próprios olhos, mas nós hoje somos testemunhas dessas promessas realizadas, essas promessas que ocorreram. Abraão se tornou nosso pai na confiança em Hashem, e o fato de ter guardado os mandamentos o fez ser reconhecido como amigo de Hashem, descrito no livro de Shayahu, Isaías, capítulo 41, versículo 8. A autoridade nos é concedida quando nós obedecemos os mandamentos de Hashem atemporais. Vou ler novamente. A autoridade nos é concedida quando obedecemos aos mandamentos de Hashem atemporais, que transcendem o tempo, as épocas e gerações, mas só podemos receber poder através da presença da Ruach HaKodesh na nossa vida. Não existe outra forma. Gevurot, Atos poderosos da Ruach HaKodesh, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando a Ruach HaKodesh descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a região de Yehudá, em Shomron, na verdade, até os confins da terra. Não temos como testemunhar o sobrenatural de Hashem através de Yeshua nessa terra, se nós não tivermos poder. A presença da Ruach HaKodesh proveniente de Hashem sobre a nossa vida. Existem muitos movimentos religiosos nessa terra, e eu não tenho a intenção de depreciá-los. Longe de mim isto. Mas eu quero falar com vocês sobre dois grupos em particular e compartilhar com vocês o que a Ruach HaKodesh tem nos ministrado e de como Hashem observa as coisas que ocorrem nessa terra, onde movimentos religiosos operados por um espírito de divisão e confusão, dirigido por Hassatã, tem dividido a atuação da autoridade da atuação do poder proveniente do Senhor, proveniente de Hashem. Foi feito um projeto pelo mal que tem provocado uma ruptura entre a autoridade por um lado e o poder para o outro, para que você possa ter entendimento do que o Senhor quer nos ministrar através da sua rua nesse dia. Existe um grupo de pessoas que se dedicam para buscar o poder de Hashem sem entendimento, com interpretações confusas da antiga aliança, apartados do povo de Israel, acreditando até que os mandamentos perpétuos de Hashem foram revogados. Confusão. E assim muitas vezes se consideram espirituais pelo que sentem e não pelo que Hashem estabeleceu através de Yeshua, através dos seus preceitos e mandamentos. Mas pela busca destas pessoas, muitas vezes com sinceridade de coração, pelo poder de Hashem. Então, Hashem, pela sua misericórdia, que pesa também a intenção do coração, concede a estas pessoas experimentar uma sombra do sobrenatural, proveniente dele, Hashem, através da Ruach HaKodesh. Mas esse grupo de pessoas não se desenvolvem para cumprir os mandamentos e seguem nessa terra
em uma das margens do rio, sem autoridade. Por outro lado, um grupo de pessoas tem sido despertado para serem elevados na presença de Hashem através de Yeshua, para cumprir os preceitos e mandamentos da antiga aliança, cumprir as datas das celebrações estabelecidas por Hashem, que marca os acontecimentos de eventos importantes nessa terra, e estas pessoas, por cumprir os mandamentos definidos na Torá, então recebem autoridade. Entretanto, essas pessoas deixaram uma margem do rio para buscar com todo o seu coração, ali do outro lado, o entendimento e cumprir os mandamentos do Senhor. Dessa forma, nós temos duas situações. De um lado, pessoas buscando o poder sem entendimento, com interpretações confusas e considerando-se espirituais pelo que sentem sem autoridade. Do outro lado, nós temos um outro grupo que descobriu os mandamentos, os preceitos, desejam cumprir, receberam sobre elas autoridades, mas que deixaram de buscar pelo poder. E essa confusão espiritual que está sobre a terra tem levado as pessoas de um lado para o outro da margem do rio. Se você é uma pessoa que dedica o seu tempo ao Senhor, estuda as Escrituras Sagradas, que guarda os preceitos, os mandamentos de Hashem, que se empenha em participar e realizar o serviço que Hashem estabeleceu, que compreende a importância das datas e uso correto, com reverência das coisas sagradas, das indumentárias, compreende a importância do uso do Teflin, guarda as datas das celebrações, o Shabbatot de Hashem, faz tudo o que está ao seu alcance fazer com amor e alegria para Hashem, você faz muito bem. Somente Hashem tem poder para mover o coração de uma pessoa, para que ela persevere em guardar seus mandamentos. Entretanto, eu alerto você que esse caminho é estreito. É um caminho perigoso. Cuidado, porque a autoridade sem poder pode fazer você se tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa extremamente crítica, uma pessoa legalista, se tornar um juiz que sentencia, observador do que as outras pessoas fazem ou deixam de fazer, dentro da sua família, no convívio com as pessoas no seu trabalho, na escola, na congregação, entre os irmãos, e seguindo dessa forma, a Ruach Kodesh não poderá preencher o seu coração. Suas orações poderão ser vazias, ainda que você se sinta estar em uma posição espiritual privilegiada, muito melhor do que os demais, que as outras pessoas, por estar cumprindo os mandamentos do Senhor. Cuidado. Ter conhecimento da Torá sem a Ruach Kodesh, sem o poder de Hashem, poderá fazer você se tornar um agente de divisões, confusões, e não de unidade. Esta é uma palavra dura. Primeiro,
para a minha vida. Nós, como judeus messiânicos, nós saímos de uma margem do rio para buscarmos a outra margem, o outro lado. Mas o Senhor deseja que nós estejamos no meio, no centro. Ah, mas no centro nós vamos afundar. No centro da vontade de Hashem. Caminhando, se necessário for, sobre Yeshua, por cima das águas de forma sobrenatural. E ali, ninguém vai afundar. Com uma autoridade e poder proveniente da Ruach Kodesh. Hashem tem nos ministrado que Ele preparou para nós seguirmos o caminho através de Yeshua, que é um caminho como se tiver como duas pistas, na mesma direção. Obedecer a Torá nos concede autoridade, mas nós precisamos buscar com toda a nossa força e entendimento pelo poder de Hashem para exercermos essa autoridade corretamente, para libertar e não para prender. Duas vertentes, duas pernas. Não temos como caminhar corretamente com uma única perna. Não temos como viver sem o poder. Sem o poder de amar, sem o poder de perdoar, sem o poder de receber uma palavra de Hashem específica para a nossa vida, para enfrentarmos uma situação ou problema específico. Principalmente agora, onde a gente precisa de muitas respostas o tempo todo. O Senhor nos convida para nós vivermos o que Ele deseja para nós. Viver pelo sobrenatural. Ainda que tenhamos boas intenções no nosso coração para ajudar alguém, nós precisamos de uma direção do Senhor para saber o que fazer, quando, como, corretamente. Principalmente quando envolve a vida de outras pessoas. E isto só não será possível se nós tivermos o poder da Ruach Kodesh com sensibilidade sobre a nossa vida. Moshe, na terra de Midian, recebeu um chamado de Hashem. Obedeceu. Recebeu a Torá no Monte Sinai, cumpriu todos os mandamentos. Recebeu autoridade para liderar o povo de Israel pelo deserto, em direção à terra da promessa com humildade. E na busca dele, pelo Senhor, cada vez mais, de forma crescente, ele recebeu poder. Entretanto, Moshe, no exercício do seu trabalho, ele tinha autoridade para julgar e sentenciar, de acordo com as instruções da Torá, as ocorrências no meio do povo de Israel. Mas naquele episódio do homem pegando lenha no dia do Shabat, Moshe, quando questionado o que deveria ser feito, escolheu usar o poder para consultar a Hashem. E foi mais uma vez humilde para não confiar no seu próprio entendimento. Vai que eu tenho entendido errado. E o Senhor nos alerta, Mislei, Provérbios 3:5, confie em Hashem de todo o seu coração, não dependa de seu próprio entendimento. Moshe viu a desobediência daquele homem diante do povo de Israel. Imagine as pessoas legalistas da Torá gritando: tem que matar esse infeliz. Não sabemos se Moshe questionou aquele homem, se ele havia entendido corretamente o mandamento do Shabat, se ele tinha conhecimento da punição para aquele
que fizesse o que ele fez? Não sabemos. Mas Moshe sabia que Hashem era o único que poderia dar um veredito final sobre aquela questão e buscou pelo Senhor. Isto é poder. Não executar. A gente executa primeiro, depois a gente chora. Moshe nos deixou exemplos de como um líder deve lidar com amor com os seus liderados. O poder da Ruach HaKodesh que estava sobre ele o impedia de sentenciar um homem, mesmo no exercício pleno de sua autoridade, outorgada pela Torá. Hashem deseja que tenhamos autoridade com poder. E nos recomenda que busquemos dele com toda a nossa força, com sabedoria e entendimento por esse poder, e assim trazermos para essa terra o sobrenatural de Hashem. No tempo e do modo que o Senhor assim desejar. Entretanto, eu acredito que uma pessoa com autoridade e poder proveniente de Hashem não pode usar isto em seu próprio benefício. Eu acredito. E existem algumas evidências nas Escrituras para isto. Shaul HaShalih foi usado pelo Senhor para curar muitas pessoas. Mas ele mesmo tinha um espinho na carne. Eu acredito que era um problema nos olhos, talvez ele não enxergasse direito. Um problema que ele mesmo não pôde curar. Caim assassinou seu irmão, a traição. Um crime planejado, estruturado nos ciúmes. E Caim sabia qual era a pena dele pelo crime que ele cometeu. Ele sabia. Vamos ver? Bereshit, Gênesis capítulo 4, versículo 13. Caim disse a Adonai: minha punição é maior do que eu posso suportar. Tu me banes hoje da terra e da tua presença. Serei um fugitivo errante pela terra, e quem me achar... Ele sabia qual era a punição dele. Quem achar me matará. Caim sabia que o crime que ele cometeu era passivo de punição com morte. Reiterado posteriormente pelas instruções da Torá, mas Hashem decidiu poupar a vida de Caim. E mais, colocou uma marca naquele bonitão para que ele não fosse morto. Quando fosse encontrado por outro alguém. Hashem é soberano, sabe todas as coisas, é bom, deseja o nosso bem, deseja misericórdia e não sacrifício. Meu coração confia em Hashem. Mas as pessoas querem vingança. Nós mortais, com nosso raciocínio lógico limitado em busca do que faz sentido, com uma visão muito limitada do que ocorre ao nosso redor, menos ainda no mundo espiritual, precisamos compreender que o poder da letra em nossas mãos pode ser usado para matar outra pessoa. Mas com o poder da Ruach HaKodesh de Hashem sobre a nossa vida, podemos trazer vida até sobre uma outra pessoa que está caminhando nessa terra morta, espiritualmente. Ou até fisicamente. Precisamos nos submetermos à boa mão de Hashem com confiança em toda e qualquer situação, principalmente quando envolver a vida de outra pessoa.
e neste caso, quem sabe, possamos desfrutar do sobrenatural que foi outorgado sobre a vida de Moshe. E se você for por algum motivo irar-se, não peque, não bata na rocha. Diante das coisas que estão por vir e já iniciaram sobre a terra, nós vamos precisar caminhar pelo sobrenatural de Hashem, se quisermos sobreviver para reinarmos aqui com Mashiach e Yeshua no milênio. Escolha é sua. Eu desejo isso para a minha vida e encorajo cada um de vocês a desejar o mesmo. Podemos guardar todos os mandamentos, podemos aplicar tudo de modo que compreendo que devemos fazer, é verdade. Mas se não houver em nós amor por Hashem, amor pelo nosso próximo, tudo será em vão. Pois podemos desejar a justiça da lei e assim nos transformarmos em juízes legalistas da Torá. Veja o que pode ocorrer com uma pessoa que tenta guardar a Torá sem ter o poder de Hashem. Yaakov, Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, parem de falar mal um dos outros. Quem fala contra um irmão ou julga seu irmão, fala contra a Torá e julga a Torá. E se você julgar a Torá, não é praticante dela, mas se tornou juiz. Guarda legalista. Tem aparência de quem vive, mas na prática produz outras coisas. Parem de falar mal uns dos outros. A Torá é o fardo leve de Yeshua. Podemos e devemos cumprir os mandamentos do Senhor através da antiga aliança, como nós temos feito aqui. Isso é importante e nos concede autoridade, mas não o poder para vivermos pelo sobrenatural. E sem o poder do Senhor agindo em nós, nunca estaremos prontos para reagirmos corretamente diante de situações contrárias ao que nós desejamos. Diante de uma situação que confronta o nosso desejo, que confronta a nossa vaidade, o nosso orgulho pessoal, o nosso ego, nunca estaremos prontos para pagar o mal que podemos receber, fazendo o bem proveniente de Hashem e com alegria. Isso é poder. Pagar o mal com o bem. Infelizmente, este é o contraponto para o nosso chamado por parte de Hashem através de Yeshua, como judeus messiânicos nessa nação. O caminho é estreito e perigoso. Pode nos conduzir por vaidade e nos tornaremos juízes do Mashiach e Yeshua e não suas testemunhas nesse mundo. Caminho perigoso. Sim, Arua. O suposto conhecimento da Torá pode ser utilizado como justificativa até para uma pessoa descumprir a própria Torá, utilizando-a para a destruição de vidas, produzindo guerras, ódio.
As instruções da Torá, sem a Ruach HaKodesh, pode ser extremamente distorcida. Podemos nos tornar pessoas justas aos nossos próprios olhos, nos sentirmos melhores do que as outras pessoas somente por cumprir o mandamento da Torá de forma legalista. Caminho perigoso. Escolher ser justo aos próprios olhos, olhando para a Torá, sem ser justificado pelo Mashiach Yeshua. Isto eleva o orgulho das pessoas e só faz delas juízes inúteis. Adquirir autoridade sem o poder da Ruach HaKodesh pode nos levar a ter ações como teve os talmidins de Yeshua. Estava com ele e tiveram ações ali. Vou ler para vocês. Porque se sentiram afrontados. Vamos ler Lucas, capítulo 9, versículo 54. Quando os talmidim, Yaakov e Yohanan viram isto, foram afrontados. Disseram: o Senhor quer que peçamos o derramamento de fogo do céu para destruir essa gente agora. Esta é a ação de pessoas que caminham pela Torá sem a Ruach HaKodesh. Quer saber? Agora essas pessoas vão ver o que é bom. O Senhor não deseja nos conceder poder para nós agirmos dessa forma. Para você meditar, qual é o espírito que opera sobre a vida de uma pessoa que age dessa forma, com vingança? Qual que é o espírito que opera sobre a vida dela? Para você meditar. Uma pessoa que toma raiva, por motivos às vezes até banais, e quer agir com vingança. Que espírito que está sobre essa pessoa? Para você meditar. Os talmidim, Yaakov e Yohanan, eles cumpriam a Torá. Receberam autoridade. Mas até aquele momento eles não tinham poder do amor. Não tinham poder de perdoar. Não tinham poder sobrenatural de Hashem sobre a vida deles. E dessa forma nós podemos colocar muitas coisas a perder, às vezes até anos de trabalho duro, de forma rápida. Nos foi concedido o direito de nos tornarmos filhos de Hashem pela autoridade e poder do Mashiach Yeshua. Yohanan, João, capítulo 1, versículo 12. No entanto, a todos que receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, ele lhe deu o direito de se tornarem filhos de Hashem. É todos que vão exercer esse direito? Cabe a cada um de nós tomarmos propriedade do que Yeshua nos concedeu. Em obediência, em sensibilidade à palavra do Senhor, com autoridade e com poder. Talvez seja esse o motivo até pelo qual pessoas ainda têm tido dúvidas se são ou não de fato salvas. Uma dúvida mais comum do que muitas pessoas podem imaginar. Nossa confiança tem base na autoridade e no poder do Mashiach, outorgado a ele pela Ruach HaKodesh. Esta é a base de uma confiança sólida, uma confiança perfeita. Se não reconhecermos a autoridade de Yeshua com o seu poder, poderemos ser confundidos
E a dúvida poderá entrar no nosso coração, lembrando a cada um de vocês que confiança e dúvida não pode ocupar o mesmo lugar no espaço. Onde entra um, sai o outro. Se vivermos somente pela autoridade do fazer, cumprir os mandamentos, estamos sujeitos a termos muitos problemas na nossa vida, que o Senhor não tem para nós passarmos. Porém, muitos decidiram viver só pelo poder, sem buscar, nem entender, para ter autoridade. Viver sem cumprir os mandamentos da Torá, onde tudo foi cancelado, até os mandamentos perpétuos. E agora, tudo é pela graça. O acesso ao pecado é compreendido. Movimentos confusos e sem autoridade são promulgados. Outro extremo. Novos e modernos tipos de serviços têm sido criados todos os dias para atrair as pessoas, alguns até como uma espécie de entretenimento. Sem poder, sem autoridade, sem nada. A primeira aliança é chamada de antiga e não é observada como mandamento, exceto se houver uma conveniência para isso. Isto me interessa. Está lá. Isto não me interessa mais. Buscar pelo poder sem autoridade. O entendimento é completamente alterado. Precisamos buscar pela moderação e estarmos no centro. Aonde está Yeshua? Yeshua está no centro. Não no centro das atenções, mas no centro da vontade de Hashem, com autoridade e poder. Uma combinação altamente explosiva para o reino das trevas. E Hassatan sabe disso. Por isso ele trabalhou na divisão. Uma combinação altamente explosiva para o reino das trevas, que fará tremer, na maior escala, Richard, o reino das trevas. E muitas cadeias serão quebradas. Ele sabe disso. De um modo desafiador, estou compartilhando que estamos sendo chamados por Hashem para caminharmos em um outro nível. A caminharmos sobre duas pernas. A caminharmos pelo sobrenatural. O Senhor tem nos preparado para esse momento. E tem me trazido compreensão de que não podemos seguir nossas vidas daqui para diante sem o sobrenatural de Hashem. O sobrenatural que me faz buscá-lo em oração e consultá-lo sobre o que eu devo fazer em minha vida em toda e qualquer situação. Inclusive no meu cotidiano. O tempo todo, em coisas pequenas, para que eu possa crescer em graça e ser ainda mais fiel ao Senhor nas coisas maiores. Irmãos, precisamos crescer em autoridade, mas precisamos de poder, buscar pelo poder de Hashem.
dentro de nós, o poder outorgado por Hashem através da Ruach Kodesh. Como saber se a nossa autoridade está sendo movida pelo Senhor ou se está sendo movida pela nossa própria força? A gente consegue mover a autoridade. Shaul Hachalia nos ensina sobre a autoridade movida pela Ruach Kodesh. É uma autoridade que edifica e nunca prejudica a vida de ninguém. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 8a. Ainda que eu me orgulhe pouco da autoridade que o Senhor nos deu, a autoridade para edificar e não para derrubar. Segunda Coríntios 13:10. Escreva essas coisas estando longe de vocês, para que quando eu estiver com vocês, eu não precise usar minha autoridade e tratá-los de forma áspera, porque o Senhor a concedeu a mim para edificá-los e não para derrubá-los. Alguém está sendo prejudicado ao seu redor por você? É possível que você esteja exercendo sobre essa pessoa uma autoridade com a sua própria força. Cuidado. A autoridade que recebemos ao guardarmos os mandamentos, quando aplicada com o poder da Ruach Kodesh, sempre será usada para edificar a vida de outras pessoas. E qualquer sentimento que nos leve a outro tipo de ação, certamente não faz parte do poder de Hashem sobre as nossas vidas. Que cada um de vocês possa avaliar sua própria vida e como você tem utilizado a autoridade que foi concedida a você para libertar ou para aprender. Como você está usando a sua autoridade? O poder da Ruach Kodesh sobre as nossas vidas sempre nos conduzirá para mais perto de Yeshua e nos lembrará de tudo o que ele nos ensinou. Yohanan, João, capítulo 14, versículo 26. Mas o conselheiro, a Ruach Kodesh, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará tudo, isto é, lhes fará lembrar tudo o que eu disse. Podemos fazer prova todos os dias se estamos vivendo pela Ruach Kodesh, se nós lembrarmos e colocarmos em prática na nossa vida tudo o que o Mashiach nos ensinou, está registrado. Para você meditar, quantas vezes você tem se lembrado de Yeshua durante o seu dia? Qual foi a última vez que você fez isto? Para você meditar. Nós precisamos guardar os mandamentos, é verdade. E viver pelo sobrenatural que Hashem tem para nós. Sobre a direção da Ruach Kodesh. Precisamos entoar cânticos, como temos feito aqui, a Donolan, ter cânticos espirituais, em hebraico. O Senhor se alegra disto. Precisamos seguir fazendo os nossos serviços diários a Hashem. Devemos orar em línguas. Devemos interceder em oração uns pelos outros. E também permitir que a Ruach Kodesh se manifeste no nosso meio. Por seu intermédio, devemos guardar os mandamentos da Torá no nosso coração. Precisamos de profecias. Devemos guardar as datas de celebrações sagradas. Devemos guardar todas as entradas e saídas que existe no nosso corpo. Olhos, ouvido, nariz e principalmente a nossa boca.
de toda sorte de mal. Se tivermos autoridade para servir Hashem, mas sem poder, estaremos sujeitos a uma vida infrutífera, e tudo poderá ser por esforço. Tudo poderá se tornar extremamente pesado, cansativo. A direção de Hashem para nós é que possamos ter o desejo de corrigir a rota do curso da nossa vida nesse dia. Para nós fecharmos, o texto que lemos no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 9 a 14, nos ensina que as pessoas que desejarem seguir vivendo apenas de autoridade estará seguindo na direção de maldições. E Hashem não deseja que sejamos pendurados no madeiro pela guarda legalista da lei. E lembre-se do texto que lemos no livro de Isaías, capítulo 54, os versículos de 1 a 10, hoje, porque Hashem deseja nos dar uma aliança de Shalom. Hashem deseja ministrar o seu coração nesse dia. Yeshua, nosso Senhor e Salvador, está sentado à destra de Hashem, e Aruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado, já está disponível nessa terra para nós. Guarde essa palavra no seu coração e empenhe-se para viver por estas instruções, para viver pela instrução que está em Gevurot, ato poderoso da Aruach HaKodesh. Nós somos testemunha dessas coisas, como também é a Aruach HaKodesh, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Preste atenção. O poder da Aruach HaKodesh foi concedido e está disponível para as nossas vidas, mas será derramado sobre a vida daqueles que obedecem a Hashem, para ajudá-las em suas lutas internas, nas suas lutas emocionais, pessoais, relacionais. Hashem deseja ministrar a sua vida, dirigir cada um dos seus passos, trazer sobre a sua vida o sobrenatural. Eu tenho vivido isto ao lado da minha esposa e desejo mais. Seja você uma árvore que produza bons frutos e não mais um madeiro cortado que perdeu a vida e ainda pode ser usado para emmadeirar outras pessoas com maldição. Que possamos tomar propriedade do que Hashem deseja que sejamos, onde quer que estejamos nessa terra, com autoridade e poder que foi disponibilizado a nós pelo Senhor. Tenham forças, coragem de buscar com todo o seu empenho, o seu coração, envolver-se na obediência e no poder de Hashem, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Nosso Rei está voltando, que estejamos prontos para sermos transformados e elevados na presença de Yeshua nos altos céus. Maranata. No próximo Shabat, dia 17/9, teremos uma única Parashá, 50, Kitavô, quando vier, que descreve outras mitzvot que o povo de Israel deveria cumprir depois de entrar na terra. Anualmente, eles deveriam entregar os seus bicurim, primeiros frutos e os dízimos, e entregar para o Cohen como mantimentos para os levitas, para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Assim o nome de Hashem seria glorificado na provisão e no sustento através da vida dessas pessoas. E assim convoco cada um de vocês a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, te damos graça pelos teus ensinamentos, pelas tuas misericórdias, pelo teu convite. O Senhor tem sempre mais para nós, Pai. Nos ajude a entender, nos ajude a obedecer, nos ajude, Pai, a buscarmos pelo teu poder, através da Aruach HaKodesh, para que a gente possa caminhar nessa terra, da forma que o Senhor tem, Pai, com duas pernas, trazendo para cá a tua presença. Nos ajude, Pai.
Do contrário, nós vamos estar enfrentando lutas que o Senhor não tem para nós. Nos ajude, Pai. Dura coisa é recalcitarmos contra os ardilhões, como Yeshua disse, como Yeshua disse a Shaul HaShaliach, e tão mal compreendido por muitas pessoas, que significa dura coisa é chutar a ponta de lança. E essa terra tem usado outras expressões, como dura coisa é dar murro em ponta de faca. Pai, nos ajude, o Senhor não tem para nós nos machucarmos com as nossas ações. Nos ajude, Pai, a compreender e entender. Nos ajude a tomar propriedade, com autoridade, do Teu poder e fazer paz com o Senhor. Trazer para essa terra a Tua presença com amor. Amor sobre outras vidas. Pai, existe tantos segredos, Pai, em fazer pelo outro. Cada vez que eu estudo sobre isso, eu fico admirado como o Senhor é inteligente. Não que eu desconfiasse que não fosse, mas eu fico surpreso com a Tua grandeza, maravilhado. Que o Senhor possa se revelar, Pai, a cada um dos meus irmãos. Mostra a importância de seguirmos guardando os mandamentos, mas o Senhor tem muito mais para nós, Pai. Nós estamos diante de situações que a gente precisa aprender do Senhor, estar sensível à Tua voz, para trazer existência o sobrenatural, fazer aparecer coisa que não existe, ou até desaparecer coisas diante dos nossos olhos. Mas nós precisamos da Tua direção para saber como fazer, quando fazer, para que a gente não venha errar. Nos ajude, nós dependemos do Senhor. Em Ti nós confiamos. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja.